Fala turma, tudo bem com vocês? Bom dia! Estamos juntos aqui novamente para mais uma aula de história. E enfim, chegou um dos grandes temas esperados por todos, né, neste ano de 2020, dentre os conteúdos de história. Geralmente a Primeira Guerra Mundial é uma daquelas que todo mundo gosta mais de estudar, que a gente vai ver, dos conteúdos que a gente vai ver ao longo desse ano, tudo bem? Então, antes de mais nada, quero que vocês tenham em mente que o processo da Primeira Guerra Mundial ele é uma continuação mais ou menos do processo neocolonial. Então a gente entendeu o que foi o imperialismo no século XIX, fizemos exercícios, acertaram tudo, corrigiram e tudo mais. Tem certeza? Qualquer coisa, antes de assistir essa aula, volta lá no vídeo, vê o que eu expliquei sobre o imperialismo, o que foi o imperialismo no século XIX, para nós entendermos agora a Primeira Guerra Mundial, tá bom? É um assunto longo, grande, então vai ser mais ou menos 2, 3 aulas. Então podem ver que aqui no nosso título da nossa aula, eu já estou destacando o que vai ser a aula de hoje. Vai ser só os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Primeira Guerra Mundial, essa que vai ser marco de algumas coisas importantes que a gente vai ver ao longo da nossa aula de hoje, tudo bem? As fotografias aqui que se encontram nesse título é só para ilustrar uma dessas novidades e invenções que teremos na Primeira Guerra Mundial, beleza? Prestem atenção e vamos lá para a nossa aula agora, beleza? Turma, a Primeira Guerra Mundial, antes de mais nada, a gente tem que começar a discutir o termo, o nome, a nomenclatura. Por que se chama Primeira Guerra Mundial? Vocês sabem me dizer por que existe o termo? Por que ela se chama assim Primeira Guerra Mundial? Ah, pessoal, porque teve uma Segunda Guerra Mundial. Sim, mas para quem estava vivendo na Europa, no mundo, em 1914, aquela não era uma Primeira Guerra Mundial. Era uma guerra mundial, tá bom? Então é importante vocês saberem disso. A gente chama hoje, 2020, depois de ter acontecido a guerra, esse conflito bélico de Primeira Guerra Mundial. As pessoas que estavam vivendo naquele momento chamavam de Grande Guerra. Então não achem estranho quando vocês lerem, assistirem filmes ou algo do tipo, eles se referenciarem à Primeira Guerra Mundial como Grande Guerra, tá bom? Porque foi assim que ela foi chamada por muito tempo. Esse é o primeiro grande conflito bélico da nossa história, tá bom? Mas vamos lá então. Sobre esses antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Como nós vimos na nossa última aula, as principais potências europeias disputavam territórios coloniais ao longo do século XIX, né? Os países europeus, né, de todos eles, né, tinham grande necessidade de garantir fontes de matérias-primas para suas indústrias. Além disso, o crescimento industrial, ou seja, dessas indústrias desses países, acarretou crises de superprodução. Estavam produzindo mais daquilo que eles conseguiam vender ou consumir, vamos dizer assim, tá bom? O que tornava então necessário, além dessa busca de matérias-primas, buscar mercados consumidores, países que comprassem esses produtos desses países europeus, tá bom? Desses produtos industrializados, vamos dizer assim. Então a gente tem mais ou menos um grande conflito desde o século XIX que continua existindo no século XX. Das principais potências europeias disputando territórios na Europa, disputando, na verdade, territórios em todo o mundo, para colonização, exploração, que a gente vai ver melhor, tá bom? Então vamos lá. Dentre esses países, a Alemanha, e vamos lembrar uma coisa, a Alemanha foi um dos países, um dos impérios que não conseguiu muitos territórios para exploração no continente africano, como eu destaquei na nossa última aula, tá bom? A Alemanha, então, após a sua unificação em 1871, passou por um grande desenvolvimento industrial. A Alemanha, ela não era um país. Olha quando é que ela vai se unificar. Em 1871. Até 1871, ela era uma região, assim, mais ou menos, formada pelos povos germânicos, povos bárbaros, que vão levar um tempo para se unificar. Essa unificação, nacionalismo, vamos dizer assim, essa crença nessa ideia de ser alemão, surge apenas no final do século XIX. Tanto que o século XIX em si ele é conhecido como o século dos nacionalismos, né? Essa ideia de defender a sua pátria, você faz parte de um país e tem que defender esse país acima de tudo, tá bom? Então logo a Alemanha vai se desenvolver, vai se unificar a partir do finalzinho do século XIX e vai aumentar assim então sua produção de armamentos e investir nas indústrias químicas, tá bom? Fortalecendo assim todo o seu poder econômico, bélico e social, tá bom? É claro que esse crescimento alemão ele vai desagradar algumas potências europeias, entre elas a Inglaterra. Nesse contexto, então, a Inglaterra vai se sentir ameaçada pela Alemanha, por esse poder alemão dentro da Europa. E nisso vai então iniciar um projeto. Aliás, essa raiva toda, esse ódio, vamos dizer assim, pela Alemanha, começa também quando a Alemanha inicia seu projeto de formar uma marinha mercante de guerra, ou seja, ele começa a se armar, formar um exército, melhorar seu potencial bélico, vamos dizer assim. E além disso, duas outras nações não europeias, como os Estados Unidos e o Japão, também avançavam no caminho imperialista em suas respectivas áreas de influência, tanto na América quanto na Ásia.
Então vamos lembrar só uma coisa, antes da gente continuar a nossa aula. Todo país que quer ser grande, quer ser poderoso, ele tem que formar um grande império. E como é que a gente forma um grande império? Conquistando territórios. Então a Alemanha, que não tinha conseguido nenhum território no continente africano, tinha conseguido pouco, tá bom? Em vista da França, da Inglaterra, tinha conseguido pouco território na África para exploração. Logo a Alemanha, o Império Alemão vai tentar construir também, então, um grande império. Então, conquistar novos territórios, tá bom? Por curiosidade, essa é a bandeira do Império Alemão, tá bom? Hoje a bandeira da Alemanha ela é diferente do que é essa bandeira, mas alguns elementos eles continuam, como principalmente essa, não sei se é águia, tá bom? Esse pássaro que tem no meio aqui da bandeira, tá bom? Continua até hoje na bandeira da Alemanha. Vamos seguir lá. A gente viu aqui que a Inglaterra, então, tem esse ranço, vamos dizer assim, com a Alemanha. A Inglaterra, que até este momento é a maior potência mundial. Por que é a maior potência mundial? Porque ela passou primeiramente ela foi a pioneira da Revolução Industrial. Então ela foi a primeira a enriquecer com essa modernização da economia, do consumo, das coisas, tá bom? Então por isso ela era muito rica, era a principal potência ali na Primeira Guerra Mundial, que é justamente a guerra que começa a mudar um pouco esse status de superpotência da Inglaterra, que a gente vai ver melhor, tá bom? Então antes de a gente partir para a guerra, o final do século XIX e o início do século XX, o século passado, é um período na história que nós chamamos por um termo francês chamado Belle Époque, não sei falar Belle Époque, é um termo que significa bela época. Esse período, então, de 80 até 1914, que vai ficar conhecido por esse termo, Bela Época, foi um período de otimismo, né? E de prosperidade provocados pela modernização da sociedade europeia. Então, muitas coisas nesse período vão surgir, e vão surgir porque foram resultados do desenvolvimento tecnológico e do progresso industrial que todas essas potências europeias tiveram ao longo desse período, tá bom? De 80 a 1914, tá bom? Então, esse progresso técnico-científico, vamos dizer assim, vai possibilitar então o surgimento das invenções por exemplo, o telefone, o automóvel, o avião, os quais causaram grande impacto no cotidiano das pessoas que viviam nas cidades, tá bom? Apesar de parecer anunciar um período duradouro de progresso mundial, vamos dizer assim, né? A Belle Époque, então, ela vai chegar ao fim com o início da Primeira Guerra Mundial, ou da Grande Guerra, que tem início no ano de 1914, tá bom? E aqui está na tela de vocês a bandeira da França, porque esse termo é francês e tudo mais, porque o berço desse progresso técnico-científico foi a França, ali do finalzinho do século XIX. Uma potência na Europa, tá bom? Uma potência no sentido de ciência, de educação, de saúde, de segurança. Então era um país que muitas pessoas gostavam de se mudar. Vários brasileiros nesse período vão para a França estudar. Então, ali o berço cultural europeu naquele período, a gente fala que era a França, tá bom? Por isso que está destacado aqui no nosso quadro. Então, são invenções desse período, invenções da Belle Époque, coisas que vão mudar muito o nosso cotidiano de vida, mudar muito a forma como se vivia as coisas na Europa, que vão influenciar até os nossos dias atuais. E a gente vai ver como. Por exemplo, a primeira coisa que nasce nesse período é o telefone. O telefone, esse mesmo aparelho que nós temos em casa, alguns, né? Porque hoje em dia a maioria só tem celular, nasce no finalzinho do século XIX, ali 1884, 85 mais ou menos, tá bom? Então essa possibilidade de se comunicar à distância. Então a gente já tem aí uma evolução na comunicação entre as pessoas. Antes era por cartas, ou você tinha que viajar para pessoalmente falar com a pessoa, e a partir do finalzinho do século XIX você consegue ligar para essa pessoa. Então duas pessoas distantes uma da outra conseguem se comunicar. Além do telefone, para auxiliar essa comunicação, nós tivemos também a invenção do telégrafo sem fio, que é uma espécie de telefone, mas com alguns elementos próprios, tá bom? O telégrafo, às vezes, é mais mensagens codificadas e tudo mais. É uma espécie de torpedo, SMS que a gente tem mais ou menos hoje, a mensagenzinha do WhatsApp e tudo mais que a gente tem no nosso dia a dia, tá bom? É uma invenção importante que vai revolucionar a forma como a gente se locomove assim entre os países, entre os continentes, que é a invenção do avião, tá bom? E a invenção do avião é um termo polêmico na nossa história, porque nós que somos brasileiros, e parte da Europa, os franceses também, defendem bastante que o avião foi criado pelo brasileiro Santos Dumont, tá bom? 14 bis, que está aí representado na tela de vocês. Foi o primeiro avião, foi o primeiro veículo que, por conta própria, força própria, motor próprio, conseguiu deslocar da terra, alçar voo, voar por alguns minutos e descer por conta própria, tá bom? Então esse é o conceito de voar. Por que isso é importante? Porque 2 anos antes de Santos Dumont apresentar o 14 bis, teve os irmãos americanos, os irmãos Wright, que apresentaram um protótipo modelo de avião deles próprios, tá bom? Só que aí tem uma diferença importante.
Eles saíram de um alto de um morro, planaram por um tempo, né? Voaram, né? O conceito de voar é uma queda controlada, né? Então planaram até pousar no solo. E aí eu pergunto a vocês, o que é voar? Voar é você somente se jogar por conta própria em cima de um morro, planar no ar e chegar no solo? Ou você partir do solo, conseguir alçar voo, ir para o céu, voar e depois descer de novo para o solo? Né? O conceito atual, moderno de aviação é essa que Santos Dumont criou. Então por isso que Santos Dumont é o pai da aviação no Brasil, na América Latina, na Europa, só que não nos Estados Unidos, tá bom? Nos Estados Unidos eles defendem que eles que inventaram o avião pelos irmãos Wright, tá? E também é do mesmo período a invenção do automóvel, que de todos os transportes talvez é aquele que ainda mais vai modificar a forma como o ser humano se locomove, se desloca nas cidades e tudo mais, tá bom? Então, além dessas duas questões, nós temos a invenção do balão dirigível, tá bom? Então, além do avião, nós tínhamos outro veículo para conseguir voar, que era o balão dirigível, que auxiliava, então, ou seja, o transporte das pessoas naquele período. E no aspecto cultural, é nesse período, na França, que os irmãos Lumière vão inventar o cinematógrafo, que é esse aparelho que vocês estão vendo aí no quadro de vocês, tá bom? É esse cinematógrafo que vai projetar imagens em movimento no telão. É o início do cinema, tá bom? Então são os irmãos Lumière, são dois franceses que inventam o cinema também nesse período da Belle Époque, tá bem? E além disso também o vestuário naquele período vai mudar bastante, tá bom? Então vai ter todas essas vestes clássicas que a gente conhecia um pouco como modelo imperial no Brasil, mas que chega à Europa como modelo, um vestuário daquele período ali. Até a década de 40 mais ou menos, as cortesãs, as pessoas que tinham poder andavam vestidas dessa forma. Então ainda pode ver que a Belle Époque é um período histórico, né, que modificou bastante as nossas estruturas, culturalmente, belicamente, tá bom? Até porque o avião, o automóvel, eles vão ser utilizados como máquinas de guerra na Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai ver que várias coisas que a gente tinha como vida até o século XVIII vai se modificar a partir do século XIX, tá bom? Então vamos lá, continuando sobre os antecedentes da guerra. A chamada paz armada, entre aspas, né? A tecnologia militar, então, acompanhava o processo de industrialização. Ao mesmo tempo, então, que você criava uma fábrica para fazer roupa, comida e tudo mais, você tinha uma fábrica para construir novas armas, tá bom? Então, teve um grande desenvolvimento entre os anos de 1880 e até o início do século XX. As fronteiras nacionais, então, tornaram-se áreas militarizadas. Sabe aquela ideia de que você tem que proteger a sua pátria, ser nacionalista, defender os seus países, tá bom? E é um período que a gente vai ter evolução e desenvolvimento de novas armas bélicas, como metralhadoras, fuzis, lança-chamas, artilharia pesada, projéteis com gás, né, com gás venenoso e submarinos, tá bom? Então, os navios também vão ganhar blindagem de aço e motores de turbina, tornando-se maiores e mais velozes, aumentando assim o seu poder bélico. Então toda a estrutura de armamento de guerra se modifica ali na Belle Époque, no finalzinho do século XIX. Lembra como é que eram as guerras antes? Como é que eram os conflitos? Você marcava um local, um horário, né? Cada um tinha uma espada na mão, ou uma lança, né? No máximo tinha uma espingarda já ali no século XVIII, né? Aquelas carabinas que você atirava, tinha que colocar mais pólvora para atirar de novo. Então esse sistema de armamento bélico ele se modifica no início do século XX, tá bom? Desse modo, então, vai se configurar a paz armada. Em que sentido? Que as potências realizaram intensa corrida armamentista. Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Império Austro-Húngaro, vários impérios, vários países europeus daquele período, então, vão se armar, modernizar e melhorar a sua capacidade bélica. Por isso que a gente vai ter um processo de paz armada, porque se todo mundo está armado, ninguém vai ser doido de um atacar o outro. Até ter um motivo que já vai acontecer, tá bom? Então essas duas fotografias que está aqui na nossa aula, no nosso slide aí, ó, para representar bem invenções modernas ali daquele período para as guerras, né? Nós temos os tanques modificados, tá bom? Agora vão ter maior capacidade bélica, vão se locomover cada vez mais rápido. Nós temos as metralhadoras. Você pode ver que esse soldado está com uma máscara de gás, porque o gás vai ser um armamento biológico, armamento químico e biológico que vai ser utilizado também na Primeira Guerra Mundial, tá bom? E por último, como antecedente, vamos dizer assim, dessa Primeira Guerra Mundial, nós temos os nacionalismos extremos do século XIX. Lembra que eu falei, o século XIX é o século dos nacionalismos, né? O militarismo das potências imperialistas estava apoiado no crescente sentimento nacionalista. E a gente está falando que potências imperialistas são essas? São os principais países da Europa neste período.
Esse sentimento, então, que se manifestou na Europa a partir do século XVIII, foi acirrado entre o final do século XIX e o início do século XX, como eu disse para vocês, né? Século XIX e século XX são séculos dos nacionalismos extremos, tá bom? Na Alemanha, então, por exemplo, né? A Alemanha, só para a gente já adiantar algumas coisas, vai ser o nosso personagem principal, tanto na Primeira quanto na nossa Segunda Guerra Mundial, tá bom? Essas duas guerras, mais ou menos, elas acontecem por causa da Alemanha. Não é que ela deu início às duas guerras, ela vai dar início à Segunda Guerra. Mas ela é uma dos atores principais, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ver que depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ainda tem um pouco de envolvimento histórico, né, nesse desenvolvimento social do mundo, tá bom? Então, na Alemanha, por exemplo, o nacionalismo girava em torno do pan-germanismo, ou seja, esse grande império alemão. A ideia de unir os povos germânicos em um poderoso e extenso império alemão, tá bom? Clubes patrióticos proliferavam, assim como organizações militares. Na França, país vizinho ali, então, o nacionalismo era alimentado pelo sentimento de vingança. Por que é de vingança? Né? De uma revanche, né? Porque a França tinha perdido na Guerra Franco-Prussiana, ou seja, tinha perdido para os russos, a região da Alsácia-Lorena, que era uma região importante, tá bom? Rica em minério de ferro, tá bom? Que foi tomada, na verdade, não pelos russos, desculpa, tá bom? Pelos alemães na Guerra Franco-Prussiana, porque era uma guerra entre os franceses e a Rússia, o Império Russo, mais ou menos onde é hoje, tá bom? E a Alemanha vai se aproveitar naquele período e vai tomar essa região da Alsácia-Lorena, que era rica em minério. E a França tinha esse sentimento de revanche, então querer de volta tomar posse, então, dessa região, tá bom? Aqui, prestem atenção nesse cartaz para ilustrar um pouco a minha explicação, né? É um cartaz francês de 1871, desenhado por Courtauld, convocando voluntários para lutar na Guerra Franco-Prussiana, tá bom? Os cartazes de guerra que a gente vai ver na outra aula são elementos importantes para fazer propaganda, né? Para chamar, vamos falar assim, para forçar as pessoas assim, né? Animarem as pessoas a participarem de uma guerra naquele período, tá bom? E um dos grandes motivos, então, para o início da Primeira Guerra Mundial é a construção, a ideia de uma grande Sérvia. O que vai ser essa ideia, né? Que na região dos Balcãs, que é ali uma região da Europa, dominada pelos turcos, pelo Império Turco Otomano, né? E pelo Império Austro-Húngaro, o sentimento nacionalista manifestou-se de maneira violenta. Minorias nacionais, como os macedônios, eslovenos, albaneses, croatas, bósnios e ucranianos, lutavam então pela independência em relação ao domínio do Império Austro-Húngaro que nós tínhamos naquele período. Os sérvios, então, que já tinham se tornado independentes do domínio turco, aspiravam criar a Grande Sérvia, tá bom? Eles já eram independentes do Império Turco e queriam criar a Grande Sérvia, por meio, então, da união dos povos eslavos, que estavam sob o domínio turco e austro-húngaro, esses dois impérios, tá bom? Essa política, então, tinha apoio, aliás, no pan-eslavismo, né? Então, juntar esses povos eslavos, defendido e liderado pela ajuda do Império Russo, que a gente vai ver que a Rússia vai ter alguns problemas naquele período também, que se considerava, na verdade, líder e guia natural dos povos eslavos do sul, os iugoslavos, né? Tá bom? Tanto que tem esse trecho que destaca muito bem, prestem atenção aqui a leitura comigo. Cercado por regiões do Império Austro-Húngaro, existia um pequeno estado independente de população eslava, denominado Sérvia. Era protegido pela Rússia, na medida em que constituía polo de atração para os demais eslavos dispersos pelo Império. Diplomaticamente, os incidentes entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, né, vinham se tornando cada vez mais frequentes. E a gente vai ver que o embate entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro é o que vai dar início à Primeira Guerra Mundial na próxima aula, tá bom? Então havia também o interesse russo em dominar as saídas para o mar Mediterrâneo. Então a Rússia estava ajudando, mas também tendo segundas intenções nessa ideia da Sérvia de construir a Grande Sérvia e romper o domínio do Império Austro-Húngaro que tinha ali naquela região. Principalmente, então, a Rússia queria, então, dominar o mar Mediterrâneo, principalmente os estreitos de Bósforo e de Dardanelos, tá bom? Além da cidade de Constantinopla, né? Que já foi sede do Império Romano no Oriente e existia ainda ali dentro do Império Turco, controlado, então, pelo sultão turco otomano, tá bom? Então, essa figura aqui representa muito bem o mapa mundi, pode reparar que é um mapa mundi, né? É um mapa mais ou menos aqui da Europa, com partezinha da Ásia, né? E que cada país é uma potência, é representado por uma figura que está buscando algum desejo ali na Primeira Guerra Mundial. Eles estão coloridos de duas cores importantes, que eu não vou citá-las agora, mas a gente vai retomar na próxima aula, que são as alianças formadas na Primeira Guerra Mundial. Pode ver que alguns países estão de amarelo,
outros países estão de verde e outros países estão de azul e um está de vermelho. A gente vai ver as alianças firmadas para o início da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, galera, esses foram os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Agora, o estopim, o desenrolar da guerra, é o que a gente vai estudar na nossa próxima aula, tudo bem? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela vai continuar no nosso próximo encontro, tá bom? Galera, desde já agradeço muito a atenção de vocês na nossa aula de hoje. Peço que se ficaram com algumas dúvidas, retomem a assistir esse vídeo novamente, tá bom? Para ver o que deixou passar, algum conteúdo que ficou lá para trás, que vocês entenderam muito bem, tá bom? A Primeira Guerra Mundial, para a gente entender, tem que entender todos os pormenores de ter acontecido uma grande guerra, tá bom? Após isso, leiam o texto na apostila de vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. Leiam o texto todo que já auxilia vocês para as nossas próximas videoaulas sobre a Primeira Guerra Mundial, que é o estopim e depois as consequências da guerra, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Assistiu o vídeo, leu o texto e ainda ficou com alguma dúvida? Pode me procurar no WhatsApp sem problema, eu vou estar esperando vocês para tirar as dúvidas, tá bom? Um grande abraço, galera, até a próxima, mas antes de me despedir, um lembrete para vocês, tá bom? Fiquem em casa, tá bom? A gente está tendo as nossas videoaulas para a gente cuidar da nossa saúde. Então, cuidem da saúde, fiquem em casa, tá bom? Não saiam sem necessidade, cuidem da saúde de vocês e da família de vocês, tá bom? Um grande abraço, galera, fiquem com Deus e até a próxima.